Governo dá passos para a regionalização com a aprovação da proposta de lei que cria as regiões administrativas. Operação Zorro, arguidos condenados a 10 anos de prisão. Lígia Fonseca revolta contra Centro Comum de Vistos. FMI quer aplicar novos programas de reforma São Tomé e Príncipe. Já há data para reunião entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Papa celebra a ceia do Senhor na prisão e lava pés a 12 reclusos. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos começar a edição de hoje com o Parlamento. O deputado do MPD, Nelson Brito, afirmou hoje no debate parlamentar que o único ponto fraco do programa da emergência para a mitigação da seca em São Nicolau já foi corrigido, sendo que chegaram mais de 250 sacos de ração à ilha, estando previstos para chegarem mais sacos. Durante o período antes da ordem do dia no debate parlamentar, o deputado do MPD, Nelson Brito, anunciou as boas novas de que já foi corrigido o ponto fraco do programa de emergência para a mitigação da seca em São Nicolau, acrescentando estar satisfeito com o desempenho do governo sobre o programa de combate à seca na ilha. Boas notícias. Mais ração já chegou a São Nicolau. Mais 250 sacos de ração para Ribeira Brava e Tarrafal, e mais chegarão brevemente. Era este o único ponto fraco do programa de emergência na ilha e já foi corrigido. Estamos extremamente satisfeitos com o programa de combate ao mau ano agrícola e agradecemos ao Governo pelo excelente trabalho. O Governo tem agido atempadamente e assim tem evitado uma verdadeira crise em São Nicolau, pois sem essa ação decisiva a situação tornar-se-ia muito grave a partir de abril. Mas, felizmente, que o Governo tem atuado bem e a situação está sob controle. O deputado destacou ainda que a zona leste da ilha de Chiquinho precisa de mais atenção. Nelson Brito realçou que o atual programa de mitigação do MPD é 20 vezes superior ao do antigo governo, o PAICV. Precisamos de dar uma atenção especial à zona leste da ilha, onde a seca atingiu de forma mais dura. Lembro aqui que o atual programa de mitigação do mau ano agrícola do governo do MPD é 20 vezes superior ao do governo do PAICV. 1.200.000 contos é 20 vezes superior a 60.000 contos. É essa a diferença. Os números não mentem. 20 vezes mais. Parabéns ao governo do MPD. Além do programa de emergência, estão previstos para 2018 20.000 contos para intervenção na Galeria de Fanjã, para sua manutenção e redução considerável das perdas, o que aumentará muito a quantidade de água disponível em São Nicolau. O deputado do Partido Ventoinha apontou que o governo tem previsto ainda diversos programas para o combate à seca na ilha de São Nicolau, destacando que os agricultores e criadores de gado vão ter mais financiamento em 2018. O combate às pragas de milho-pés e de carrapato, que entraram em São Nicolau, ambos no tempo da governação do PAICV. A criação de novos perímetros irrigados e o aumento da água disponibilizada em muitas localidades, como, por exemplo, Praia Branca e Ribeira Prata no Tarrafal, ou Fanjã e Maiama na Ribeira Brava. Estamos a falar de centenas de pessoas beneficiadas. Está previsto mais e melhor financiamento aos agricultores e criadores. Enfim, temos um grande plano de atividades do Ministério da Agricultura e Ambiente para a ilha em 2018. Estamos a transformar um mau ano agrícola numa grande oportunidade. Em 2018, o governo do MPD tem previsto vários programas para desenvolver a ilha de São Nicolau e espera-se que estes sejam concretizados. O PAICV criticou hoje o MPD sobre o plano de mitigação da seca na ilha de São Nicolau, afirmando ser uma mera ilusão, visto que existem ainda vários problemas que precisam ser resolvidos. Após ouvir as críticas do MPD sobre o programa de mitigação da seca do anterior governo, o PAICV respondeu afirmando que o plano do Partido Ventoinha para este efeito é uma mera ilusão. Devemos credibilizar um pouco mais o nosso discurso. Quando o deputado Nelson veio cá anunciar uma grande notícia, chegada de 150 sacos de ração na sua ilha, realmente dá para ver qual é a ambição deste governo para aquela ilha.
Sobre as críticas de que o PAICV não fez nada em São Nicolau durante os 15 anos de mandato, o deputado Odaílson Bandeira afirmou estar desiludido com as críticas. Foi neste sentido que apontou alguns setores que o seu partido deu contributo na ilha durante seu mandato. Não havia ração, não há apoio para os criadores do Conselho de Ribeira Brava, sobretudo para a zona leste, desde Juncalinho, Belém, Morro Brás. Não tem apoio para transportar a ração que chega até Tarrafal. Não há crédito para os agricultores que querem comprar ração. De facto, o plano de mitigação em São Nicolau é uma mera ilusão. A pesca e os transportes marítimos são outros setores que, segundo o PAICV, precisam de mais atenção do governo do MPD. O Governo aprovou na última reunião do Conselho de Ministros a proposta de lei que cria as regiões administrativas e organização. Este é um passo no processo para a regionalização que vai ser entregue ao Parlamento para sua apreciação e aprovação. Este sempre foi um dos compromissos do governo e do partido que o sustenta, diz Luís Filipe Tavares. Para o porta-voz desta reunião governamental, esta proposta é de extrema importância para a governação. E neste momento estamos a aprovamos hoje a proposta de lei de criação, modo de eleição, atribuições e organização das regiões administrativas de Cabo Verde. Como sabem, esta proposta prevê a criação de 10 regiões, uma por ilha, sendo a ilha de Santiago com 2 regiões, Santiago Sul e Santiago Norte. E agora a lei vai dar entrada no Parlamento para discussão e aprovação de acordo com os procedimentos habituais. O processo da regionalização já vem sendo debatido há alguns anos, mas até ainda há controvérsia sobre a matéria. O ministro diz que o Executivo tem um tempo de governação, por isso este foi o momento certo para a apresentação dessa proposta que vai ser entregue ao Parlamento para sua discussão e aprovação. Um outro ponto que foi apreciado nesta reunião dos ministros foi o processo que cria a tarifa social de abastecimento de água que vai ser aprovada no próximo Conselho de Ministros. A ideia básica é essencialmente protegermos as populações mais vulneráveis, não é? Que têm um consumo de água relativamente baixo, mas que devem, no nosso entender, pagar uma tarifa mais baixa. A medida visa a inclusão social, visa a promoção da inclusão social nas camadas mais desfavorecidas da nossa população. Aprovou-se também uma proposta de lei que define as bases e medidas de prevenção, redução, disponibilização, consumos, vendas e promoção de bebidas alcoólicas. Esta medida visa o controle de qualidade de bebidas alcoólicas importadas antes do despacho de janeiro, visando a interdição da entrada de bebidas alcoólicas de qualidade duvidosa ou manifestamente de má qualidade, a atribuição de uma licença comercial especial a todos os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, o reforço da fiscalização através da criação de grupos de fiscais para a realização desse controle, sobretudo nos bares, discotecas e locais de diversão noturna, que constituem pontos de concentração de adolescentes e de acesso fácil às bebidas alcoólicas, a publicidade zero de bebidas alcoólicas em locais que nós vemos todos os dias, a proibição de vendas de bebidas alcoólicas nos serviços da administração pública de uma forma taxativa, a proibição da venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho, incluindo cantinas, cafetarias, refeitórios, a criação de um sistema nacional de informação sobre o álcool para recolha e gestão adequada de dados, realização de estudos nos domínios da problemática do álcool e criação de um Banco Nacional de Dados. Para o governante, esta é uma medida que tem um impacto grande na vida da saúde pública dos cabo-verdianos. O diploma também vai regular as medidas que serão impostas aos organizadores de eventos, principalmente nos festivais organizados pelas câmaras municipais. A deputada Filomena Martins, em declarações à imprensa esta quinta-feira, criticou a situação da saúde na ilha de São Vicente. Segundo a mesma, houve uma degradação em alguns indicadores nesta ilha. Para a deputada do PAICV, eleita pelo Círculo Eleitoral de São Vicente, Filomena Martins, há um retrocesso em vários indicadores da saúde nesta ilha.
A deputada classificou que estes indicadores, que constam dos relatórios estatísticos de 2016, colocam a ilha entre os piores indicadores da saúde. De acordo com a deputada, o último relatório do Ministério da Saúde indica que em São Vicente, relativamente à diarreia com desidratação em crianças com menos de 5 anos, registrou 191 casos, quando a taxa mais próxima é de 42. Em relação à diarreia em criança de 5 anos sem desidratação, registrou-se 3.835 ocorrências contra 1.490 registada em Santa Catarina, a mais contígua. A deputada nacional disse que faz todo o sentido interpelar o governo no sentido de tomar medidas urgentes quando São Vicente registra 63 casos de tuberculose notificados na ilha pela Delegacia da Saúde, sendo a segunda pior do arquipélago, pelo que exige que o Executivo dê aos profissionais da saúde condições para trabalhar. São Vicente registrou um aumento em 2016 em doenças como diarreia com sangue, síndrome gripal, tuberculose, entre outros. A falta de equipamentos nos laboratórios para análises e exames específicos é outro problema apontado pela deputada. O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus da Bélgica realizará uma visita de trabalho a Cabo Verde entre os dias 2 e 4 de abril de 2018, a convite do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares. Segundo nota do governo de Cabo Verde, esta visita enquadra-se na prevalência das tradicionais relações de amizade e cooperação entre os dois países, que pretendem agora marcar o início de um novo capítulo nas relações bilaterais Cabo Verde e Bélgica. Para o efeito, durante a visita serão assinados 2 documentos, a saber, um memorando de entendimento de consultas bilaterais que eleva o nível de diálogo político entre os dois países e um acordo de empréstimo sem juros no valor de 6.725 euros para o fornecimento de bens e equipamentos de diagnóstico médico. O valor total do contrato dos equipamentos é de cerca de 9 milhões de euros. A parte belga atribuiu um subsídio gratuito de 31%, restantes 69%. É objeto de empréstimo sem juros com período de graça de 21 anos. De referir que subsiste o interesse em desenvolver mais projetos com Cabo Verde, designadamente na área das energias renováveis. No âmbito do programa da visita, constam ainda a realização de uma conferência de imprensa na praia, bem como visita às ilhas de São Vicente e Sal, onde se situam vários projetos de investimento belgas, sobretudo na área do turismo e imobiliária, para além de estar também previsto um convívio com cidadãos desse país residentes em Cabo Verde. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, tutela da Comunicação Social, através da Direção-Geral da Comunicação Social, informa que se encontra aberto de 28 de março a 23 de abril de 2018 o período de apresentação da candidatura para os incentivos do Estado à comunicação social. O regime dos incentivos do Estado aos órgãos privados da comunicação social tem como objetivo estimular a criação de condições propícias à melhoria de qualidade, diversidade e pluralismo da informação. Conforme avança a nota, são elegíveis para o regime de incentivos do Estado à comunicação social privada pessoas individuais ou coletivas, proprietárias ou editoras de publicações periódicas registradas na autoridade reguladora para a comunicação social e cabo-verdianas, nos termos da lei e da Constituição, operadores de radiodifusão sonora devidamente registrada na lei, ainda pessoas coletivas que, revestindo a forma de sociedades cooperativas constituídas por jornalistas e outros profissionais dos órgãos da comunicação social, que tenham como objeto social principal edição e divulgação de conteúdos informativos periódicas em qualquer suporte e que se encontrem devidamente registrados. O regime que visa o incentivo do Estado à comunicação social foi aprovado no ano transato através do Decreto-Lei número 55/2017, de 20 de novembro. Os 4 arguidos do processo conhecido como Operação Zorro, dos quais 3 brasileiros e um francês,
conheceram hoje a sentença do caso em que estão acusados de tráfico de droga de alto risco e de associação criminosa. A sentença de 10 anos foi lida durante a manhã de hoje no Tribunal da Comarca de São Vicente pelo juiz local Antero Tavares. Este deu como provada a prática de tráfico de drogas em coautoria, um dos 2 crimes de que eram acusados 3 cidadãos brasileiros e um francês, conforme avança RTP Notícias. Segundo a mesma fonte, além da pena de 10 anos, os arguidos têm como pena acessória a expulsão de Cabo Verde após o cumprimento da pena de prisão e a proibição de voltar a entrar no país por um período de 5 anos. É de realçar que estes indivíduos foram condenados por terem sido pegos com cerca de 1.157 quilos de cocaína no iate atracado no Porto Grande do Mindelo, que chegou do Brasil e tinha como destino a Europa. Ao todo eram 4 homens estrangeiros com idade compreendida entre os 20 e 40 anos. A primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, revolta contra o Centro Comum de Vistos por este ter negado visto de entrada em Portugal a 21 alunos do EBI da Escola Nova Assembleia para participarem no torneio de Sub-12 Handebol Mania. Sabe-se através do perfil da primeira-dama no Facebook, onde a mesma estranha o mundo em que se vive, cheio de tecnologias, declarações de somos irmãos, abraços e afetos, onde os governantes de Portugal e Cabo Verde se juntam a toda hora por isto e por aquilo. No entanto, trata-se o sonho das crianças, porque alguém não se quer dar o trabalho de fazer os processos, nem que fosse noite adentro, para que as crianças pudessem viajar de Cabo Verde para Portugal. Para Lígia Fonseca, trata-se de uma ofensa e espera que não se diga tratar-se de um incidente. Escreveu ainda no seu post que é uma situação grave que envolve crianças que confiam nos adultos, que lhes dizem para se aplicarem, para estudarem, para fazer desporto, para não terem preconceitos, que todos somos iguais e que, afinal, percebem que há muita hipocrisia e falta de empenho dos adultos. Recorde-se que o Centro Comum de Visto alegou falta de documentação e o pedido tardio dos vistos para estudantes. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde destaca como um dos desafios para Santo Antão a promoção desta região, com vista a figurar-se nos próximos anos entre as 20 ilhas mais belas do mundo. O PEDS, apresentado no início desta semana em Santo Antão durante a conferência sobre a regionalização, destaca a aposta no ecoturismo e no turismo étnico como uma das vias para se promover Santo Antão como destino turístico e se colocar esta ilha até 2021 entre as mais belas do planeta. A nível do turismo técnico, esse plano destaca a presença dos judeus nesta ilha como um potencial produto turístico e uma oportunidade de promoção de Santo Antão. O fato do químico Roberto Duarte Silva, cuja casa na cidade de Ribeira Grande pode ser transformada num museu, ser natural de Santo Antão, constitui outra oportunidade de promoção desta ilha como destino turístico, refere ainda o PET. Autarcas, operadores turísticos, empresários e agentes culturais santo-antonenses têm estado a defender nos últimos anos a necessidade do governo, conjuntamente com os municípios, avançar junto de organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura com a candidatura de Santo Antão a Património Natural da Humanidade. A localidade de Burbus, no concelho do São Salvador do Mundo, já tem a energia elétrica que vai permitir à população a ligação domiciliária 24 horas por dia e iluminação pública. O projeto financiado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, e Banco Africano para Desenvolvimento, BAD, enquadra-se na política do governo de expandir, interligar e melhorar a rede de transporte em todo o país. Foi construída nesta localidade uma rede de média tensão de aproximadamente 800 e edificado um posto de transformação de 50 kW, bem como uma rede de baixa tensão de quase 1.800 metros, vários candeiros para iluminação pública
eólica orçado em cerca de 11 mil contos. Com efeito, mais de 70% das 18 famílias já beneficiam da ligação domiciliária de energia. Ângelo Vaz, presidente da Câmara local, manifestou a intenção da idilidade em trabalhar das zonas altas da Achada Igreja, de Gredo e Rebelo passam também a ser contempladas com aquilo que o autarca considera ser um bem precioso. Segundo o edil salvadorenho, a energia elétrica vai permitir que a população, estudantes, jovens daquela zona rural tenham as mesmas oportunidades com os demais das outras localidades e concelhos do arquipélago. O executivo pretende igualmente levar a taxa de penetração da energia elétrica, bem como melhorar a eficiência e qualidade, para além de aumentar a taxa de acesso à eletricidade na ordem dos 98%. Na cerimónia estiveram presentes vereadores, o administrador da Eletra, deputado nacional e um representante do Ministério das Finanças. Numa altura em que o grupo de teatro da Ilha das Montanhas comemora os seus 34 anos de existência, vai à Assomada encerrar a segunda mostra de teatro da cidade, apresentando uma comédia hilariante, fazendo assim descer o pano do maior evento de teatro de Santiago Norte. Com dramaturgia e encenação de Jorge Martins, a peça que sobe ao palco às 20 horas no Cineclub de Assomada conta a história de um idoso com espírito jovem que estabelece uma especial amizade com jovens dos arredores, aconselhando-os sempre a terem uma atitude proativa, cívica e correta perante a sociedade. Nelas, o suposto maricas entra em contradição com o velho devido ao desleixo e à falta de prudência do amigo Legalias, que contrai o vírus da SIDA. Tais conflitos são cômicos e ortodoxos perante os jeitos e entrejeitos do dito velho conhecido por Nené Bedion. A cenografia é assinada por César Lelis e João Neves. Luz e som estão a cargo de Sidney Martins. A Sénia, Nair e Olga dão cor à maquilhagem. O referido grupo teatral nasceu a 25 de março de 1984 na ilha de Santo Antão e acaba por ser assim o mais antigo de Cabo Verde. Chegou o momento para assistirmos às manchetes de África. Líbia, líderes das duas mais armadas cidades e tem Misurata em conversações de reconciliação, primeira vez que os líderes discutem após o início das lutas pelo controle de Trípoli há 4 anos. A Quênia, político da oposição Miguna Miguna, afirma que durante a sua segunda forçada deportação do país, autoridades o atacaram, drogaram e o arrastaram para um voo para o Dubai. A Gana, milhares protestam na capital, Acra, contra a expansão da cooperação em defesa com os Estados Unidos, afirma que o acordo ameaça a soberania do país. Zimbábue. Professores protestam baixos salários e más condições de trabalho, prometem greve total se o governo não responder às suas exigências. No Egito, resultados eleitorais preliminares mostram que o presidente Al-Sisi foi reeleito para um segundo termo, com cerca de 92% dos votos.